Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma live de hidrogeologia da UFVJM. Essa é uma iniciativa do curso de Engenharia Geológica, situado na cidade de Diamantina, Minas Gerais, a bela região da Serra do Espinhaço. Meu nome é Ana Maciel, eu sou professora de Hidrogeologia e Geologia Ambiental aqui do curso. E esses encontros agradáveis que ocorrem desde setembro chegou ao fim. Hoje é o último dia, e para fechar bem, a gente tem um convidado mais que especial aí. Então, vamos aproveitar. Quem quiser saber mais novidades do curso de Hidrogeologia da UFVJM e também da Engenharia Geológica, né, sigam as redes sociais, aí, Instagram, Facebook, YouTube, o site da universidade. E essa semana, todas as palestras ainda não postadas estarão lá no YouTube. Para quem não conseguiu assistir no dia, pode assistir depois. Então, hoje, nosso convidado especial e um grande amigo é o hidrogeólogo Dr. José Luiz Albuquerque Filho, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. O Zé Luiz, ele é geólogo, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE, em 1981, e tem doutorado em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp, em 2002. Ele é hidrogeólogo pesquisador do Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental, LabGEO, do Centro de Tecnologias Geoambientais, o CTGEO, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. E ele representa o IPT na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo e do Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tanto comitê estadual e federal. Neste último, né, o Comitê de Bacia do Jundiaí, ele é coordenador adjunto. E ele também é agente técnico interlocutor do IPT no FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E o Zé tem aí uma grande experiência de mais de 30 anos em hidrogeologia. O tema geral da live de hoje é sobre gestão de águas subterrâneas, né, tendo em vista a grande necessidade e importância de falarmos sobre esse assunto. O título da palestra é Sistemas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, um exemplo do estado de São Paulo e Minas Gerais. Essa palestra é dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, destacando aspectos envolvidos no seu planejamento e gerenciamento integrado, e ilustrando com os exemplos do sistema de recursos hídricos do estado de São Paulo e Minas Gerais. Bom, espero que a gente tenha boas discussões por aqui, aproveitem mais essa oportunidade. E como de costume, durante a palestra, vou pedir para os participantes desligarem suas câmeras e microfones para diminuir a interferência na conexão. E a proposta é que após a palestra, a gente abra aí para o debate geral, então fiquem à vontade para colocar no chat as perguntas, observações, e depois da palestra a gente conversa, então fiquem à vontade. Vai ser emitido certificados aos participantes, o link será liberado pelas alunas, a Juliana ou Merielle, que estão nos dando apoio. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas. E o link vai ficar disponível no próprio chat até o final da discussão. Então, muito obrigada, Zé, por dispor aí do seu tempo para permitir essa troca de conhecimento com a gente hoje. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço aí muito a oportunidade, aí, o convite da professora Ciel, grande amiga, certo? E também as meninas aí que foram citadas, que estão apoiando aí a organização do evento, né? E eu fico muito feliz, assim, numa oportunidade dessa, de poder estar falando da parte de gerenciamento de recursos hídricos, por várias razões. Uma delas é porque, exatamente, ela é uma política pública, digamos assim, muito bem pensada, muito bem introduzida em nível nacional e em nível de estado, tem algumas diferenças em vários estados, mas é muito importante as pessoas entenderem dessa política, porque ela se mostra cada dia mais de grande importância, tendo em vista a situação ambiental, a questão das crises hídricas e tudo, né? E a gente precisa que ela se mantenha fortalecida.
E nada melhor para manter uma política pública fortalecida é você ter mais e mais pessoas participando, né? E levando conhecimento, enfim, e também deixando para que não, fazendo com que não haja ingerência no sentido digamos assim, não deixar a política ser implementada como ela deveria. Mas São Paulo é um bom exemplo, né? E eu até gostaria já de antemão de pedir desculpa pela minha ousadia, que eu coloquei o exemplo de Minas Gerais. O de São Paulo eu conheço, posso dizer modéstia à parte, que eu conheço mais ou menos, ou bem, porque a gente tem já 20 anos que a gente está trabalhando, inserida aí nas várias facetas aí da política pública, eu vou explicar mais adiante. Em Minas Gerais, eu confesso para você que eu tinha trabalhado na porção sul, lá na bacia do Rio Grande, trabalhei um pouco, né? Mas isso não me habilitava de jeito nenhum a conhecer a política, então eu dei uma pesquisada rápida, até mesmo para ter essa referência e a gente conversar hoje, né? Uma outra coisa importante também que eu quero dizer para vocês, até mesmo por se tratar de um curso de hidrogeologia, de um curso de universidade, né? Eu aproveitei para colocar uns conceitos, são coisas bem simples, né? Mas, assim, é coisa tão simples que, de repente, a gente precisa chamar atenção, porque passa desapercebida aí no nosso dia a dia, certo? Então, eu vou falar alguns conceitos, vou avançando aí cada vez mais na questão da organização da política de recursos hídricos, e aí vou entrando aí no destaque em relação que a água subterrânea está sendo considerada, inserida, enfim, trabalhada nesse sistema integrado, né? Pois bem, então, olha, uma primeira coisa que é importante a gente refletir, a água. E a água, na verdade, ela é um componente natural, certo? Então, ela está nos mais diferentes locais, como água, certo? Então, agora, quando você fala recursos hídricos, aí já muda um pouco de figura. Então, é uma questão, é claro que a gente fala política das águas, água e tal, mas, na verdade, nós estamos falando recursos hídricos. Porque você vai ver o seguinte, que o simples fato de você ter água não quer dizer que você tenha recursos hídricos. Quando você fala recurso, você automaticamente inseriu uma questão econômica no meio. Vou dar 2 exemplos bem rápidos. Aqui na região metropolitana de São Paulo, nós temos um grande reservatório que chama Billings. Quem conhece São Paulo, com certeza conhece a represa Billings. Pois bem, salvo alguns braços da Billings que não estão contaminados, um corpo grande da Billings está tão contaminado que na nossa crise hídrica, aqui a gente racionando água ao extremo, a Sabesp, que é a empresa concessionária, não foi possível aproveitar porções de água da Billings, porque era inviável transformar essa água em recursos hídricos. E um outro exemplo também, assim, muito interessante, quando você fala na água disponível, na água doce, por exemplo, você não vai ter um grande volume de água doce disponível, está exatamente nas calotas polares, dos polos do globo, e aí ela é indisponível, por quê? Porque exatamente do ponto de vista econômico é impensável. Então, essa é uma primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Então, recursos hídricos, ele é a água e assume essa questão do valor econômico, do custo-benefício, e que, então, você consegue utilizar em qualquer uso numa certa região. Uma outra coisa também interessante, recursos hídricos superficiais. Eu sou de hidrogeologia e eu posso falar com bastante propriedade. Sempre não, há muito tempo atrás, você era completamente separado. Recursos hídricos era aquilo que era a água superficial. Água subterrânea era sempre aquela complicação de se encarar, de se entender a integração e tudo mais. Então, ficou um pouco consagrado ao longo do tempo recursos hídricos como sendo águas superficiais. Tanto não é crítica nenhuma, é só uma constatação. A nossa Associação Brasileira de Recursos Hídricos, até uns 10 anos, 20 anos atrás, se você consultar os seus simpósios, que ela faz simpósios, a sua atuação, ela era focada na questão das águas superficiais. Hoje a coisa avançou bastante, hoje nós já temos realmente uma questão mais integrada. Então, mas para efeito de estudo, de artifício técnico, tranquilo, realmente existe um conceito correto você falar em recursos superficiais. Por quê? Porque as equações, a dinâmica, enfim, a própria localização onde ocorre,
permite tratar como recursos superficiais, porque é muito diferente daquilo que acontece quando se fala das águas subterrâneas, recursos subterrâneos. É outro mundo, é outra dinâmica, é outra qualidade, outras equações, outras técnicas, enfim. Mas, enfim, na verdade é isso. Recursos superficiais seria aquele que está na superfície da Terra, certo? E aí, novamente, a gente lembra águas subterrâneas. Você tem as águas superficiais, águas meteóricas, enfim, e tem as águas subterrâneas. Então, de uma maneira bem geral, é aquela água que acontece no subsolo. A água, certo? Recursos subterrâneos, então, novamente, caímos na questão do conceito de ter uma água subterrânea que esteja disponível em qualidade e quantidade para atender algum tipo de finalidade ou uso, considerando os parâmetros, digamos assim, o custo ou custo-benefício para você ter acesso a essa água, certo? Bom, daí então é o seguinte, e isso posto, né, eu gosto até de brincar e dizer o seguinte, que hoje a gente fala muito na integração, né, mas nossos sistemas que a gente tenta praticar de forma integrada, eu falo assim, é um casamento que começou ao contrário, começou separado e agora que está se juntando, entendeu? Mas o que é fato é que tem avançado bastante. Agora, uma questão muito importante, principalmente para a gente estar considerando o nosso público aí, os estudantes, enfim, ou mesmo os profissionais que não têm atuado tanto no recursos hídricos, eu gosto de chamar a atenção essa questão aí do que a gente está observando com essa questão de você trazer para a lógica do gerenciamento integrado de recursos hídricos, né? Como é que começou essa história? Ela começou, fala-se muito da França, mas, na verdade, a história de você fazer gerenciamento por bacia, ela começou na Alemanha, mas a França abraçou com muita força e virou a referência. E o Brasil copiou, muito bem copiado, parabéns por ter copiado bem o modelo francês para a gente adotar esse sistema de gerenciamento integrado de recursos hídricos. Mas vamos lá. Então, o que a gente pode fazer, algumas reflexões são muito importantes. Eu considero assim, vamos considerar duas coisas. Um estilo que eu chamaria de o tradicional e as propostas atuais. Mas veja, nós já estamos aí com política de recursos hídricos, já está somando aí uns 30 anos, mais ou menos, né? E, no entanto, ainda devemos considerar como uma transição, porque melhorou muito o cuidado dispensado na água, nos recursos hídricos, né? Mas ainda estamos evoluindo, e tem muito que evoluir. Então, vamos lá. A primeira coisa. O estilo tradicional é aquilo que eu até já falei, o recursos hídricos é aquele termo que se referia basicamente às águas superficiais. Então, o recursos hídricos era sinônimo de águas superficiais. Hoje, a gente está nessa luta, sobretudo nós da hidrogeologia. Quem é hidrogeólogo, que trabalha com água subterrânea, sabe que é uma luta cotidiana você mostrar a importância e o valor estratégico que tem a água subterrânea. Então, ainda uma dificuldade. A gente ainda, infelizmente, nós temos ainda muitas, digamos assim, formações, escolas, enfim, de diferentes áreas, que não tem disciplina que mostra a água de uma maneira mais, assim, digamos, integrada, mostrando um ciclo hidrológico com bastante propriedade, para você entender como é que funciona bem, tá? Mas o que é fato é o seguinte, que a luta hoje é exatamente você mostrar que a água, ela é única, ela é integrada, ela apenas ela está em distinta fase em diferentes momentos. Uma outra questão também, tradicionalmente ou antigamente, o foco era muito dado no curso d'água, seja ele pequeno, médio ou grande. E ali, então, tudo que acontecia, você olhava só o curso d'água, implementava obra, e nada de se pensar como que esse curso d'água se origina. E daí, então, nasceu o conceito de trabalhar com a bacia, né? E aí eu vou falar um pouco mais como é que, então, que está sendo feito. Uma coisa que se verifica, assim, tradicionalmente, isso é uma curiosidade, as normas, os regulamentos, a legislação são muito boas. Por exemplo, a Lei das Águas do Brasil, a primeira Lei das Águas, o Código das Águas é de 1934. E se você olhar, tem algumas entrelinhas lá que ele já mencionava a questão da gestão, do gerenciamento, né? Mas o que é fato que a gente observa é que isso já era bom e está ficando melhor ainda, certo? Ponto, né? Bom, outra coisa também que era muito comum,
era a questão de diagnósticos. Então, você vai trabalhar com o curso d'água, focava o estudo no canal, nas margens do rio, do riacho, do curso d'água, enfim. E, no entanto, é necessário que você faça, porque aquilo que está acontecendo, aquilo que acontece dentro do curso d'água, a gente até costuma falar da própria mata ciliar. Você vai encontrar por aí diferentes áreas de conhecimento, trabalhando com a questão da mata ciliar, como ela fosse a super tudo, que é capaz de segurar tudo para não chegar no rio. Mas não é bem verdade. Se você observar a mata ciliar, o nome já está até dizendo, ciliar, ela é quase a chegada do rio. Então, se você não tiver exatamente o foco na bacia, né, você não vai conseguir segurar todos os problemas que terminam ocorrendo aí no curso d'água. E aí, então, nasce, então, essa visão de você precisar fazer diagnósticos abrangentes. Você não adianta estudar só um segmento. O meio físico, tem que estudar o meio biótico e tem que estudar o meio socioeconômico, principalmente esse é onde está o homem, aí dentro, o terrível homem, né? Então, você tem que fazer diagnósticos completos, tanto em temas como em termos da própria bacia, né? Uma outra coisa também tradicional, plano de obras. Isso é terrível, porque faz obra, faz obra, faz obra. E aí vai gerando, por exemplo, canalização. Você canaliza o curso d'água e transfere a enchente mais para baixo. E nada de trabalhar nas bacias, por exemplo, para cuidar da erosão, para cuidar da proteção, enfim. Então, hoje, o plano de obra é necessário, mas ele não pode ser descolado. Você tem que ter um plano de metas, você tem que estar atrelado a uma série de outros planejamentos. Então, isso aí é um conjunto de atividades, de coisas importantes. Aí tem um segundo conjunto, é a questão das obras. Então, é muito comum. Você vê, por exemplo, o próprio saneamento não era valorizado, porque não era visível. Então, o negócio os prefeitos, aí tem muito essa tradição, não é crítica, eu acho que até a própria a falta de oportunidade, digamos assim, de ter uma melhor visão, né, das coisas. Mas, enfim, hoje está tendo oportunidade, porque nos comitês os prefeitos participam muito, né? Mas o que é fato é que todo mundo quer fazer uma obra, quer botar uma placa para inaugurar, para pensar na eleição, enfim. Na verdade, ninguém é contra a obra. Na verdade, a gestão precisa. A gestão de recursos precisa da obra, mas você precisa ter medidas não estruturais. Por exemplo, os planos de conservação de solo, de água, educação ambiental, né? Precisa cada vez mais. E uma coisa que chama atenção também, cuidado, educação ambiental não pode se preocupar somente com o meio biótico. Educação ambiental, meio ambiente, e o meio, que às vezes dizem, é o meio, meio, metade do ambiente. Não, não é. O meio quer dizer aquele ambiente, aquela, né? Então, você tem que considerar o conjunto, tudo aquilo que compõe o dito ambiente, e não o meio ambiente, né? Mas, então, é preciso pensar nisso. Uma coisa aqui, nós começamos a chegar em alguma coisa que é calcanhar daquilo, que nos afeta mais diretamente, nós que somos pesquisadores, que somos de universidade, enfim. É a questão de você ter a centralização e difícil acesso às informações. Isso é um negócio muito ruim. Se você olhar o volume de pesquisa, de informações, aquilo que é gerado nas instituições de pesquisa, nas universidades, né? E isso termina nos órgãos públicos, né? E muitas vezes termina ficando muito, digamos assim, centralizado, né? E a informação muitas vezes não é fácil, não é fácil acesso. Então, com essa entrada dos recursos hídricos, até nós temos exemplos muito bons aqui em São Paulo. Muito antigamente, os órgãos que geravam as informações sobre dados de chuva, eles cobravam taxa para fornecer esses dados, por exemplo. Então, isso hoje tudo é gratuito, né? Então, o que é necessário a gente ter num sistema como esse é ter informação aberta. Você ter reuniões. Democracia não se faz resolvendo conflitos pelo uso da água, por exemplo, em uma reunião. Democracia exige debates incansáveis mesmo, até se chegar no meio termo, né? Exposição de conflito, porque você vê o seguinte, não é raro você ter disputa, né, pela questão da água. Então, você precisa ter, esses conflitos são expostos nas bacias, e você tem que fazer negociação, entendeu? Para ninguém ficar o hegemônico na história. Uma outra coisa também é o seguinte, a gestão setorizada da água. Isso é muito comum hoje ainda. Você tem muita questão do serviço de água e esgoto. Não é crítica, é uma constatação. E fica muito focado. E você tem toda uma integração necessária com todos os elementos que compõem o sistema integrado.
Então, você tem que fazer uma gestão mais generalizada, né, digamos assim, e trabalhando com a questão da gestão de conflitos. E humanizando esses conflitos, para não ficar aquela guerra, entendeu? Senão vai dar mesmo guerra pela água. Você sabe que isso não é lenda, não, isso é verdade. Existem países que você tem guerra pela água, né? Bom, e por último, essa é o que eu quero destacar com muita força, é a questão da elite técnica decidindo. Isso ainda se vê muito, mas é uma coisa que tem que combater. Por quê? Porque hoje, como você defende um sistema integrado, essa integração é vertical, horizontal, entre meios, entre os diversos atores, né? A gente tem que ter o maior cuidado, nós que tivemos, assim, até, digamos, até assim, graças a esforço, privilégio, oportunidade, nós galgamos patamares de formação universitária, mestrado, doutorado. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu estou trabalhando sempre que, no pano de fundo, é um sistema participativo. Você vai estar trabalhando com a população comum, você vai estar trabalhando com ONGs, você vai estar trabalhando com o município, vai estar trabalhando com o órgão do Estado. Então, se você chegar no comitê de bacia, se você não tiver cuidado, se você vai lá para fazer uma reunião em busca de trazer para a participação esses entes que lá moram, digamos assim, se você começar a desfiar o teu currículo, com todo respeito, o seu belo currículo, a tua luta, mas você vai criar de cara uma espécie de um afastamento. O pessoal é muito tímido, né? Quem conhece, quem roda pelo interior sabe. O pessoal que mora nas cidades e tal, é o pessoal mais, ele não se sente muito à vontade de estar num debate sobre a água, ele tem ideia, de repente ele não, né? E outra coisa também é o seguinte, mesmo você considerando níveis, digamos assim, de formação mais elevado no comitê, digamos assim, da mesma forma, eles também podem se sentir intimidados. Então, tanto é que a palavra participativa, ela tem que ser trabalhada em todas as suas dimensões. Então, hoje, a melhor coisa é você ter essa elite, gente, não tem nenhuma intenção pejorativa. É elite no sentido de você deter o conhecimento, né? Então, aí, é a gente ajudar na decisão. Então, você tem que se colocar como um colaborador. Se você está capitaneando um plano de bacia, então, que é um planejamento, que é onde vão ser traçados todos os elementos a serem desenvolvidos subsequentemente na bacia, então você tem que estimular ao máximo para que as pessoas que estão lá na beira do rio, na beira do córrego, na beira do curso d'água, eles emitam, às vezes, de maneira simples do falar, mas de uma sabedoria imensa, e você pode aproveitar muita coisa. Mas enfim, o que é fato é o seguinte, que gestão de bacia nada mais é do que gestão de disputas. Gestão de bacia é você estar lidando com água, gente e ambiente. Então, a gente tem que sempre trabalhar com essa lógica para que a gente seja bem sucedido na nossa tarefa, que estamos trabalhando em nome de um coletivo. Bom, daí, então, a gente tem a constituição do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos do Estado de São Paulo. Então, a primeira coisa que se observou, olha, vocês vão ver que dá para associar bem cada linha estratégica dessa, digamos assim, com aquilo que eu falei. Primeira coisa, descentralização. Por quê? Você pega aqui em São Paulo, o Rio Tietê, ele corre ao contrário. Ele não corre de cara para o mar. Ele nasce a 80, 100 quilômetros do litoral e corre no rumo do interior até o Rio Paraná. Isso dá uns 700 quilômetros. Então, você imagina como é que pode se administrar a água, ficando aqui em São Paulo, por exemplo, e lá no Rio Paraná, digamos, como é que você vai saber os problemas locais? Então, aí você tem que descentralizar, trabalhar com a lógica de bacias hidrográficas, certo? Então, nesse sentido, São Paulo fez uma divisão e dividiu em 22 unidades hidrográficas. Um detalhe importante. Como você não consegue ter uma bacia, a bacia do Rio Tietê, por exemplo, ela seria muito grande, aí já quebraria logo essa lógica da descentralização. Então, São Paulo desenvolveu um conceito, na sua estruturação do sistema, de unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Ela tem um recorte fisiográfico, foi feito um recorte fisiográfico, mas são trechos de bacia, certo? Tem uma ou outra só que encerra completamente uma bacia paulista. Na verdade, ela tem o Rio Tietê e alguns locais, mas aí tem pedaços, por exemplo, o Rio Grande, tem o Rio Paraná, e tem o Rio Paranapanema, no sul do estado. O Rio Grande divide com Minas, né? O Paraná com o Mato Grosso do Sul, e o Paranapanema com o Paraná.
Então, você vê que aí você tem mais esse detalhe, um pedaço é paulista e um pedaço é mineiro, ou é matogrossense, ou é paranaense, né? O segundo aspecto, a integração, é você trabalhar águas superficiais integrada com água subterrânea, em todas as suas fases. Trabalhar a questão da quantidade e da qualidade. Trabalhar usuários, poder público e cidades civis. A participação. Aqui em São Paulo, foi constituída a ideia do representação paritária, que é exatamente representante do Estado, representante do município, representante da sociedade civil. Então, como que isso se organiza mais ou menos? Bom, deixa eu falar só isso aqui. Então, você tem o seguinte, você tem 645 cidades, né, municípios. E aí, a sede de cada município desse, a sede mesmo, um ponto, ele vai cair praticamente, exclusivamente, tem 2 casos, só que pega bem no divisor de água. Ela cai em uma das unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Então, é ali que ele vai fazer parte daquele comitê. E ali, então, você vai juntar uma série de prefeituras, né, e eles vão discutir para você dividir de tal maneira que seja uma composição racional. Você não pode botar 50 municípios, 50 sociedades da sociedade civil e 50 órgãos do Estado. Então, geralmente, tem no máximo aí 20 de cada segmento, porque tem que ter um suplente também, né? Vamos lá. Falando um pouquinho ainda de conceito, o que é essa bacia hidrográfica e por que a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, ela é assim, então ela seria então um conjunto de cursos d'água que contribui para um único principal, né? E considerando que esse conjunto ele pode ser limitado aí na forma dos seus interflúvios, né? Aonde você que é o sinônimo da cumieira. Lembra daquela cumieira das casas? Então, essa linha pontilhada amarela nada mais é do ponto mais elevado topograficamente, de tal maneira que, para a direita, as águas que se precipitarem pela chuva vão escoar para essa bacia hidrográfica denominada aí, e para a esquerda vão correr então, para a bacia vizinha. E aí, você tem, então, as nascentes, você vai ter o leito do rio, enfim. E aí, tem mais uma coisa interessante. E primeira coisa que é o seguinte, a gente já verificou na prática que esse divisor de águas superficiais, ele coincide mais ou menos, aproximadamente, com o chamado divisor de águas subterrâneas, que é exatamente as comieiras dos lençóis freáticos, ele coincide mais ou menos com essa linha aí superficial. Ou seja, é mais um ponto aí para a adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão, porque aí você consegue, então, ter todo esse fluxo das águas subterrâneas nessa bacia correndo para compor esses cursos d'água menores e o rio principal. E aí, vocês hão de convir também que se você tem uma bacia com cursos d'água permanentes, essa água, ela não é de chuva, porque não chove o ano inteiro. Então, daí é um elemento visível para se comprovar que essa água tem origem nas nascentes. E quem é a nascente? A nascente nada mais é que o ponto de afloramento, digamos, o olho d'água, como se diz, quando das águas subterrâneas do lençol freático. Agora, e aí a bacia? Por que a bacia? E vocês olharem, na verdade, se você vai do leito do rio principal até os interflúvios, você está indo da parte mais baixa, das partes mais baixas topográficas para as partes mais elevadas. Então, aí, ó, você vai logo ver que toda a mobilização dos processos ambientais, eles vão estar condicionados aí pela força da gravidade, que vai tender a estar acontecendo tudo que é movimentação dos divisores para os cursos d'água. Até mesmo se acontecer algum tipo de poluição superficial ou mesmo subterrânea, nas altas, elas tendem a ir para as partes mais baixas. E por que a bacia hidrográfica, então? Além desses aspectos aí que caracterizam a bacia hidrográfica como incluindo bem todos esses processos, né? Você tem a questão básica, fundamental, que é você conseguir quantificar a água que circula dentro da bacia hidrográfica. Como é que você quer fazer um gerenciamento de recursos hídricos se você não conhece as quantidades que entram e que saem? Então, você tem que ter um elemento, até mesmo para efeito da matemática, para efeito da engenharia, para efeito da hidrogeologia, você tem que ter uma conformação bem definida, digamos assim, bem isolada, no caso, para que você consiga quantificar essas coisas, né? Então, e por isso que se utiliza o detalhe da bacia hidrográfica. Aí você, mas ela pega uma fração lá nos divisores, que de repente tem uma floresta, que ela é parte de uma bacia, parte da outra. Tudo bem, não tem problema. Se você precisar estudar uma floresta que ocorre ao longo dos interflúvios, você considera as duas frações da bacia, e aquilo que for considerado em relação aos recursos hídricos, a água, você trabalha com a lógica
lógica hidrográfica, a lógica da movimentação da água, né? Bom, aí, eu queria mostrar um pouquinho, né, a questão, bom, nós vimos, então, o que nós vimos é superficial, embora eu tenha falado do subterrâneo. Aí tem um bloco de diagrama que eu estou tentando mostrar uma bacia hidrográfica, digamos assim, um pedaço de uma bacia, vamos dizer, e mostrando o subsolo, para mostrar a parte subterrânea, o que seria os aquíferos. Né? Em primeiro lugar, então, você tem, vamos supor, essa linha aí seria a linha mais alta, o divisor de águas, né? Por que ele chama divisor? Porque, até vou voltar aqui para falar isso, que é melhor. Porque aí, se você, nessa linha amarela, ele divide os fluxos de água. Se você tiver a prestação pluviométrica para a direita, ela vai escoar para dentro dessa bacia que está assinalada aí com os rios em azul, os cursos d'água em azul, né? E se ela cair para a esquerda, vai cair para as bacias vizinhas. E aí, exatamente a linha amarela seria o divisor, entendeu? Se cair para um lado, vai para uma bacia, se cair para o outro, vai para outra bacia, tá? Então, voltando à nossa bacia, então aí nós tivemos o divisor de águas, que é a cumieira topográfica. Segunda coisa, você tem, então vamos supor que ali na margem daquele curso d'água você tem uma área urbana A e aqui você tem uma área urbana B. Bom, e aí você olhando em superfície, né, você vai ter, aí em subsuperfície você vai ver aí, vamos supor, o que seria esse aquífero. Você está vendo aí uma coisa mais acinzentada, com as linhas pretas, então faz de conta que isso aí é uma rocha dura, aonde a água vai estar acontecendo nessas linhas pretas, que são quebramentos da rocha, que a gente chama de fratura. E para cima disso aí, até a superfície que está representada de verde, você tem aí, digamos, aí uma grande camada de solo, né? Então, aí, como é que acontece? Então, esse solo aí, então, no caso dessa rocha com essas linhas pretas, com fraturas, você vai ter a água acontecendo preferencialmente ao longo dessas linhas, tá? Porque, no mais, entre uma e outra, tende a ser impermeável, porque é uma rocha dura, como aquele granito, aquela rocha de revestimento de pias, enfim. E aí, se você tem aí uma camada, não existe aquele rio subterrâneo só em casos muito particulares, né? Você tem, na verdade, esse azul que eu pintei, na verdade, faz de conta que é como se fosse uma esponja, essa camada, ela é completamente saturada de água, né? Pois bem, então aí você tem exatamente o aquífero, né? Que é essa camada de material subterrâneo saturado de água. Pois bem, seguindo adiante. E aí, esse azulzinho mais claro, por quê? Porque você tem, no período de seca, esse lençol, ele vai descendo, porque essa água, ela vai se movimentando no rumo do rio, até chegar e formar nascentes e descarregar no rio. Quer dizer, esse rio, na seca, ele só vai receber água, certamente, desse processo. Por quê? Porque a chuva não está acontecendo. Daí, então, se você tem um período de chuva, a água se infiltra no solo, vai alcançando, preenchendo esses poros aí amarelo, chega uma hora que você tem mais essa porção aí, digamos assim, saturada de água. Então, você teve uma realimentação do aquífero. Então, aí, essa faixinha estreitinha que não ficou azulada, que não ficou preenchida de água, é aquilo que a gente chama de horizonte não saturado, que ele é importantíssimo porque ele termina funcionando como um filtro. Toda a água que vai passando até chegar no aquífero, né, ele vai sendo lavado e ele vai sendo, e sujeiras, até mesmo microbiologia, enfim, vai sendo, digamos assim, depurado, né. Bom, e aqui, então, você tem esse azulzinho claro, como ele varia anualmente, ele sobe, desce, enche, seca, a gente chama isso de reserva renovável anual. E aí, vamos lá. Quando você quer saber o potencial de um aquífero, vamos supor que essa camada azulona aí, o azul escuro e o azul claro, ele compõe, então, um aquífero, ele tem uma reserva. E aí, você tem, então, o que eu posso tirar? Eu tenho que pensar isso aí como se fosse uma poupança. Esse azul escuro como sendo o meu capital, e o azul claro aquele juro e correção monetária, que é a minha reserva que eu posso estar tirando sem afetar o meu capital. Então, aí é o seguinte, bom, mas quanto eu posso tirar? Aí vem um problema, que eu não sei quantos poços já existem captando esse aquífero espalhado nessa bacia. Então, aqui em São Paulo, um colega fez um trabalho de mestrado, e ele concluiu que aqui para São Paulo, seria interessante, se você computa essa reserva anual, você considera com segurança de 25% a 30% desse volume para efeito de gestão na bacia, como sendo assim, um volume seguro que você pode tirar e não afetar o teu capital, digamos assim, né? Bom, e aí aquilo que eu falei, da seca, o aquífero vai estar alimentando o rio, né? Bom, aqui então, deixa eu ver só mais uma coisa.
aí embaixo eu dei uma ideia, que você vê o seguinte, aqui vocês têm aqui embaixo, aqui vocês estão vendo Q710. O que é essa Q710? Esse Q710, ela é uma vazão que terminou virando uma vazão de referência, uma descarga horária do rio, né? Tanto em Minas Gerais como em São Paulo, e assim, ela é uma vazão mínima, aí durante 7 dias, com recorrência, com repetição a cada 10 anos. Então, aí, como não se tem tanta informação, e ela representa bem uma bacia, porque ela mede a água que está saindo, toda a água de uma bacia que está saindo no que a gente chama de exutório, então ela virou a referência para ser para nossas autorização, digamos assim, na nossa gestão, né? Pois bem, aí daí acontece o seguinte, então o Q710, então aí, aí o que é, a gente fala muito em metro cubo por segundo, e aí para você ter uma ideia, 1 metro cubo por segundo, ele consegue estar representado aí na base da transparência, 1 metro cubo, ele consegue atender, se você considera valores aí de 200 litros por habitante por dia, você consegue atender uma população muito grande aí, 432 mil pessoas com esse volume de água horário. Para vocês terem uma ideia, a Sabesp aqui em São Paulo, ela tem uma demanda de 70 metros cúbicos por segundo para conseguir atender toda a população, além de uma parcela grande de água subterrânea, claro, para atender todo o abastecimento público da região. Vamos lá. Aí nós temos, então, aquele que eu citei, as 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo. A capital de São Paulo está aí na chamada Alto Tietê, está vendo? E o Tietê, ele corre aí do Alto Tietê até o Baixo Tietê. Então, vocês veem que aí, para efeito de descentralização, foram definidas várias unidades hidrográficas para gerenciar esses trechos do Alto Tietê. E aí, então, nós temos 22 unidades hidrográficas, mas tem um detalhe. Essas duas verdinhas aí, a chamada Aguapé e Peixe, por uma série de aspectos regionais, eles resolveram criar um comitê único, porque cada uma dessas unidades tem um comitê. Então, vocês estão vendo que fica bem descentralizada a questão da gestão da água. Além disso, sediada aqui no Alto Tietê, na capital, nós temos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que também é tripartite, que também regionaliza. Ele pega digamos assim, pedaços de regiões, agrupando várias unidades, sei lá, meia dúzia, por exemplo, e aí ele tira representantes dos 3 segmentos para compor o Conselho Estadual. Bom, uma outra coisa muito importante a gente pensar, fala muito de planejamento de recursos hídricos, aliás, até isso daqui não serve só para recursos hídricos, você pode pensar qualquer tipo de setor, transporte, meio ambiente, resíduos, ele se encaixa nessa lógica do planejamento. Digo a gestão pública, tá? Primeira coisa que você tem que ter uma política pública, você tem que ter uma política definida, estabelecida numa lei estadual ou federal. Então, no caso, nessas linhas roxas, nós vamos mostrar, então, o equivalente aqui em São Paulo. Então, nós temos aqui em São Paulo a Polícia Estadual de Recursos Hídricos, que foi implementada através da Lei 7.663, em 1991, certo? Bom, para você implementar uma política, tem vários instrumentos de gestão, mas o estratégico principal é o plano. O plano, no caso de recursos hídricos. Aí, em São Paulo, tem o seu Plano Estadual de Recursos Hídricos. Quais exemplos? A lógica era você, aqui inicialmente, era ter um plano estadual elaborado a cada 4 anos. O que aconteceu foi que, dada a dificuldade de você estar operando, então, mais recentemente, a lei teve uma modificação, então é feita uma atualização. Quando o governador entra para o primeiro ano de mandato, ele tem que as suas equipes, digamos, governamentais, e tem que mobilizar os comitês, o plano mobilizar e atualizar o plano estadual. E aí emitir para a Assembleia Legislativa. Então, São Paulo tem, em 1990, já tinha uma preocupação, tendo em vista a Constituição Federal, que já falava um capítulo importantíssimo em ambiente e água, né? E daí, em 90, mesmo antes da lei, já tinha um plano. Depois tem 2000, 2004, 12, 16, estamos terminando agora 2020. Depois, é o seguinte, para você estruturar um plano, recursos hídricos, mas ele envolve inúmeros segmentos, como eu vou mostrar mais à frente. Então, você tem que ter programas estratégicos duradouros, que aqui a gente chama de programa de duração continuada. Bom, cada programa tem que ter as suas metas. Você tem que ter metas estratégicas, metas gerais, metas específicas. Então, por exemplo, estou dando um exemplo aí de um caso que São Paulo sofre muito, eu acho que Minas também sofre bastante, com a questão de erosão. Então, uma meta, por exemplo, ousada, cadastrar todas as ocorrências de erosão e de inundação, que sempre está associado, que ocorre no estado de São Paulo. E, por último, então, você tem na ponta, digamos assim, da política, você vai ter os projetos e ações. Mas, vejam bem, eles nascem organizados.
da política para o plano, programa, metas, projetos e ações. Você pode ter projetos de abrangência e ações local, regional, estadual. Vou dar um exemplo aí, que, por sinal, eu vou mostrar o mapinha depois, que nós fizemos um diagnóstico de situação de contaminação de nitrato, que é um negócio seríssimo, não só em São Paulo, em todos os locais onde você tem nas áreas urbanas, que o esgoto urbano veio depois, e o nitrato estava antes. Então, daí, tem muito problema de contaminação de água subterrânea. Então, nós fizemos um estudo exatamente como um projeto de ação regional. Aí, só para vocês terem uma ideia, como a questão que eu falei, que as normas são antigas e são boas. Então, você tem aí, desde 1950, há 70 anos atrás, você já tinha aí a criação do Departamento de Água e Energia Elétrica, um gestor importantíssimo de São Paulo, e o outro é a CETESB, que um cuida da parte de quantidade e o outro cuida da parte de qualidade, embora está trabalhando muito hoje na integração, né? E aí você vai ter uma série de legislações, né? E até culminar com a última de 2016, que foi aquela que eu falei sobre a questão do Plano Estadual de Recursos. Mas você vai encontrar aí dentro, por exemplo, em 1997, decretos específicos de preservação dos corpos d'água subterrâneos, que a gente tem utilizado essa legislação para até mesmo pressionar no bom sentido, articulando através dos comitês, para você fazer estudos de água subterrânea. E por aí vai uma série de normativas que, se vocês quiserem ter acesso, podem entrar aqui no site que eu vou passar depois e consultar toda essa legislação. Bom, e aí como é que estrutura o sistema? A gente costuma representar como se fosse um tripé. Então, você tem, em primeiro lugar, você tem, então, os colegiados. Os colegiados são regionalizados. Você tem o Comitê de Bacia Hidrográfica, nós temos lá os 21, o colegiado central, que é o Conselho Estadual. Do outro lado, você tem o instrumento fundamental de gestão, que é o Plano de Bacia, que alimenta e compõe o Plano Estadual. Do outro lado, tem uma parte importantíssima, que é a parte financeira, né? E aqui tem um detalhe importante. Nós temos várias origens para esse fundo financeiro. O primeiro deles é a compensação financeira pela geração que é recolhido pelas hidrelétricas, pela geração de energia elétrica. Então, nós temos as diversas energias, as inúmeras, né? A matriz energética do país é grande, a hidrelétrica, né? Então, espalhado no Brasil, você tem esse recolhimento. E tem uma particular, que é Itaipu, como ela é binacional, que tem uma cobrança à parte. Mas tudo isso compõe esse fundo, que é o órgão federal que recolhe, e aí tem toda uma lógica para distribuir. Então, todos os estados recebem esses valores que eu vou mostrar, tanto São Paulo como Minas. O que está sendo diferente é a aplicação que eu também vou comentar. E outra coisa que já está muito presente também, São Paulo está já praticamente, temos muito comitê cobrando, e está revertendo em muito recurso, é a cobrança pelo uso da água, tá? E aí tem outras fontes também, que eu vou citar algumas do caso de São Paulo. Aí tem uma quarta face aí, digamos, quarta perna, digamos assim, que aí cai muito para o nosso lado, digamos assim, que são os sistemas de informação. Nós temos 3. Nós temos aí o SIG-RH, que é exatamente, ele é a sigla do sistema, mas também ele é um portal. Aí no slide, vou deixar depois esse material disponível aí para a Ana ver como que pode ser acessado, né? E aí você pode acessar esse portal, você vai encontrar tudo que é possível, documentos, deliberações, planos, relatórios dos 21 comitês, do Conselho Estadual, enfim, está tudo lá nesse portal. O segundo, esse Sinfeidro, ele é um portal mais administrativo. Como, por exemplo, nós somos agente técnico, o IPT é agente técnico do Estado, são 11 entidades do Estado que são agente técnico, né? Então, aí nós usamos esse sistema como um administrador, porque o dinheiro é recolhido por alguns órgãos, ele vai para o Banco do Brasil, que é o gestor financeiro, mas o Banco do Brasil não faz nada, ele só gasta aquilo que disserem para ele. Aí o CRH e seus órgãos discute os critérios e distribui o recurso para os comitês, e aí, então, o comitê tem um modo de priorizar que eu vou falar mais um pouco para frente. E aí, então, a gente administra, somos administradores técnicos, né? E o CIBH, por último, que é um sistema integrado, ele ainda está em construção, é exatamente para você disponibilizar todos os dados de uma forma aberta, digamos assim, para que você utilize nos diversos trabalhos aí de gerenciamento de recursos hídricos. Bom, aí eu vou mostrar para você, então, lembra, nós estamos mostrando os vários passos de estruturação da Polícia Estadual. Então, nós temos aí os PDCs. Essa aí foi a primeira rodada de PDCs, quando surgiu lá na Lei 7663, no início, e aí você vê que ele tinha um exclusivo de água subterrânea. Isso era muito bom, mas depois a gente foi vencido aí, foi convencido, digamos assim, que se organizasse dessa forma, quebrava um pouco a lógica da integração. Então, daí eles foram revistos, né, e passou para 8,
E aí agora é recursos hídricos, ou corpos d'água. Quando falar recursos hídricos, corpo d'água, está sempre se pensando em águas superficiais, água meteórica e água subterrânea, certo? E aí, então, hoje, aqueles programas que estão lá na ponta do planejamento, eles são 8, vocês podem ver, ó, base técnica, gerenciamento de recursos hídricos, melhoria e recuperação da qualidade da água. Olha o tanto de coisa que envolve na melhoria e recuperação da qualidade das águas. Imagina tudo, todos aqueles componentes, meio físico, meio biológico, socioeconômico. Proteção dos corpos d'água, exatamente, você proteger represas, água subterrânea e não deixar se degradar. Gestão da demanda, exatamente para você tentar equilibrar, né? Aproveitamento dos recursos hídricos, evite hidrológicos extremos, olha, até mudanças climáticas está hoje na ordem do dia, né? E, por último, exatamente, capacitação e comunicação social. Aqui eu chamo a atenção uma necessidade extrema mesmo, da gente estar formando gente, não só para ajudar a recursos de maneira geral, mas o capítulo águas subterrâneas está muito carente, aonde você vai, não é privilégio em nenhum lugar. Aqui no estado de São Paulo, a gente conta, dá para contar nos dedos quantos hidrogeólogos estão assim, envolvidos diretamente nos comitês de bacia. Então, isso é a comunicação, capacitação, comunicação social é importantíssima. Bom, aí no caso agora eu vou puxar para a nossa brasa aí, nossa sardinha, né? A questão das águas subterrâneas. Como é que ela está acontecendo dentro da política do estado de São Paulo, né? Como eu disse para vocês, a gente é um desafio quase cotidiano aí. Então, vamos lá. Então, nós temos aí as 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, e temos aí esses polígonozinhos aí, todos são os municípios, 645 municípios do estado de São Paulo. E aí, então, você vê, nós temos, então, as 22 unidades, 21 comitês, contando o 20º e o 21º, como sendo um comitê único, certo? E aí, o azulzinho claro com o azul escuro, isso daí soma o total de municípios que depende parcialmente ou totalmente das águas subterrâneas. Se vocês olharem, o que tem de branquinho é uma grande minoria. Falando em números, a CETESB faz o monitoramento das águas subterrâneas, ela hoje já cita de 80% a 85% dos municípios, eles dependem parcial ou totalmente. Isso, gente, falando abastecimento público, porque a bacia do Tietê, que é a região metropolitana de São Paulo, eu falei para vocês que a Sabesp, ela demanda 70 metros por segundo de água superficial, mas nós temos a estimada pela USP, professor Irata, nos seus estudos, né? Ele estimou em 10 metros por segundo seria o volume de água demandado de águas subterrâneas na bacia do Tietê, na região metropolitana de São Paulo, que é dita, cantada e versiprosa, que não tem água subterrânea. Aí eu até tenho brincado, até falando com o pessoal aqui, disse, vocês já pararam para pensar qual é a cidade que tem a maior extração volumétrica absoluta de água subterrânea, embora se diga que não tem água subterrânea? O pessoal para e fica olhando. São Paulo, que, embora não se tenha, você tira 10 metros por segundo. Se você olhar Ribeirão Preto, que é uma cidade de 600 mil habitantes, depende exclusivamente do aquífero Guarani, lá você tira, se for muito, 1 ou 2 metros cúbicos por segundo. Entendeu? Rio Preto também. Então, ou seja, não está incluído a bacia do Tietê, o município não está incluído, mas é uma parcela grande, é água subterrânea. Isso aí, essa legendada que está no mapa, quer dizer abastecimento público. Então, você vê, 80%, 85% de 645 municípios é muita coisa. Aí, vamos agora olhar com uma lupazinha. Se você olhar todos os comitês, que são 21 comitês, com mais um CRH, está aí mostrado aonde tem água subterrânea, mas eu ressalto que nem sempre é uma câmara técnica exclusiva de água subterrânea. Você vai ter 2, 5, 8. 8 câmaras de água subterrânea, 8 câmaras técnicas. Então, por aí você já vê como isso nasce até de uma dificuldade de você ter técnicos que militem, digamos assim, atuem em água subterrânea, embora use dela de muitas quantidades. Então, esse é um primeiro ponto que é chave. A gente tá lutando para ampliar isso, certo? Então, agora mesmo, a gente está numa luta para criar o comitê, a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Alto Tietê. Eu não falei disso. A Câmara Técnica, ela é uma instância dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica. Cada comitê decide quais as câmaras técnicas, qual o conceito que ele vai usar. Então, tem comitê que ele fala de educação ambiental, não sei o que e tal, aí a Câmara Técnica de Água Subterrânea. Então, cada um define a sua, cada um não tem limite, cada um define a quantidade que quer. Certo? Então, ela é o braço técnico do comitê, tá bom? Bom, e aí no caso de água subterrânea, também é um outro esforço grande nosso,
a gente foi constituído aqui em 2007 um chamado Projeto Ambiental Estratégico Aquífero. Na verdade, ele é muito mais um programa, né? Mas ficou com esse nome e a sigla PAI Aquíferos. Ele tem operando, tem lá nossas dificuldades, mas nós definimos aí, digamos, umas 4 linhas estratégicas que a gente está operando até hoje, a gente está tentando colocar adiante. Primeira coisa é a questão de estabelecer diretrizes regionais para a utilização e proteção da água subterrânea. Porque onde você tem, por exemplo, esses municípios que eu mostrei, muitos deles extraem do aquífero mais raso, que é o Bauru. Então, ele está completamente, digamos assim, vulnerável a qualquer tipo de coisa que se filtrar no solo e atingir esse aquífero, né? Então, isso é importantíssimo. Segunda coisa, nós temos aí uma dentro da legislação, uma deliberação CRH 52, que ela estabeleceu o seguinte: em qualquer área que você tiver uma suspeita, um indício de que está se extraindo água a mais ou está afetando a qualidade, então você tem que fazer um estudo e verificar a questão da criticidade. Depois você tem que melhorar, aprimorar aí os mecanismos legais institucionais. Depois implantar uma rede de monitoramento. Olha, gente, isso está engatinhando. Nós temos uma rede muito boa de qualidade das águas, mas só nos postos de abastecimento público. De quantidade de água, ainda agora que está praticamente começando, tanto no nível de São Paulo ou nacional. Pesquisa e desenvolvimento, isso aqui é uma coisa muito importante, interessantíssima, que a universidade, aquilo que eu falei, era bom se ela entrasse de cabeça mesmo nessa luta para a gente ampliar as pesquisas, né? Pesquisa e desenvolvimento. Depois a difusão de informações, né? Básicas sobre a água subterrânea e, por último, a capacitação dos diversos entes participantes. Bom, eu vou passar rapidamente, são alguns exemplos. Isso aqui é uma área de São Paulo, industrial, que houve poluição de águas subterrâneas, inclusive a Ana Maciel, a professora Ana Maciel, participou desse projeto quando ela trabalhava aqui em São Paulo, né, numa empresa de consultoria, né, Ana? E daí, então, foi feito esse estudo, constatou a poluição no aquífero, então, foi estabelecida uma área de restrição e controle para exatamente não acontecer nenhum tipo de mal à saúde pública, né? Depois, nós temos aí o mapa, esse desenhado aí, a área de recarga do sistema aquífero Guarani. Para a esquerda, todas essas rugas, elas estão sobre o aquífero Guarani, não diretamente. Estão em cima, primeiro, do Bauru, depois você tem o Serra Geral, e aí embaixo, como se fosse pizzas, você vai ter o Guarani ocupando toda essa área aí. E então, essa área que aparece fica uma área sensível, que é por onde você tem a realimentação pela chuva desse aquífero, todo esse aquífero, tanto aí aflorante, como ele oculta aí embaixo das outras rochas, né? E aí, outra coisa é isso que eu estava falando, que acabamos de concluir, que é exatamente 304 municípios que ocupam 16 unidades, 16 bacias, né? Sendo aí 270 dele captando água diretamente do Bauru, né? E 34 do Guarani na sua porção aflorante. 304 que a gente estava estudando exatamente para verificar essa questão de como que está o nitrato em relação às águas subterrâneas em relação ao nitrato, né? Esse aqui também é um outro que foi feito na cidade de Bauru, a cidade de Bauru é uma cidade grande, né? Então ele também foi feito um estudo, porque lá tem problema de nitrato, e ele tem lá uma característica peculiar, que o Guarani, o Bauru tem alguns locais que ele está praticamente em cima do Guarani, então fica muito vulnerável, os dois ficam vulneráveis, então foi feito um estudo também dentro da estratégia daquela que foi falada, né? E aqui, esse daqui também, isso aqui é um outro, que exatamente é uma legislação que a gente articulou para exatamente o sistema implementar, que é com relação à proteção dos corpos d'água. E daí, então, a gente fez um estudo, esse estudo aí, a Ana Maciel participou, né, a professora Ana Maciel, e aí, então, exatamente estudar 700 e tantos postos de abastecimento público para verificar as condições de proteção de cada um deles, para que seja resguardada a qualidade das águas que abastecem o público, né. Muito bem, e daí, então, eu passei rapidamente, estou já correndo aí para a gente cumprir aquele horário estabelecido, né, enfim. E aí, então, vou falar agora um pouco da questão do dinheiro, né, e para vocês verem como, embora não seja tanto recurso, mas ele está funcionando, está sendo bem respeitado, digamos assim, a política pública que prevê no tripé lá da parte financeira. Então, a primeira coisa é a questão da cobrança pelos da água. Você vê que é um negócio com requereu muito debate, porque envolve vários setores e vai ser uma cobrança a mais, então tem sempre aquela questão de você discutir para conseguir implementar. Cada bacia tem que discutir o seu processo de cobrança pelo da água. O que resultou é que você tem aí as últimas bacias implementando aí a cobrança pelo uso da água, né? Mas aí hoje está praticamente todo mundo já cobrando, né? E daí você vê, para vocês terem uma ideia, isso aí é o ano de 2018, porque esse é um relatório que é feito
anualmente pela Secretaria do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? E aí, então, eu não tenho ainda ele atualizado, mas vocês estão vendo aí o valor, que é um valor bem significativo, você destaca aí para a bacia do Altietê, para a bacia do PCJ. A bacia do PCJ, ela pega São Paulo e Minas. Lá o sul de Minas são as nascentes do Piracicaba, né? E você vê que são quantias bastante significativas, né? Isso aí tudo, tem um detalhe muito importante. Essa cobrança pelo da água, ela passou porque houve um compromisso, está na legislação, que todo recurso tem que retornar à bacia. Seja ele, por menor que seja o recurso cobrado, ele retorna à bacia. Então, por exemplo, lá no HPIP, vocês estão vendo, 470 mil cobrados em 2018, isso tudo voltou para projetos das mais diferentes, dentro daqueles PDCs, na bacia do HPIP, tá bom? E aí vem o segundo valor, que é aquela compensação financeira que eu falei, certo? Esse valor, até para São Paulo, ele já foi bem maior, ele já chegou aí na casa dos 50 milhões. Mas como ele é um recurso público, a cobrança não, ele é um recurso público, então em alguns momentos aí houve articulação e houve desvinculação de receita e o governo terminou, então, tirando aí uns 15% ou 20% desse recurso, então hoje ele está por volta de 30 milhões. Mas o grosso do dinheiro em São Paulo é exatamente esse dinheiro. Aí dentro também está os recursos oriundos de Itaipu. E por último, aí a terceira conjunto de fonte, digamos assim, que vocês vão ver aí multas por outorga, tem a questão das áreas de proteção, coisa que é cobrada na área, enfim, aí você tem, então, mais 6 milhões e meio, certo? Então, isso aí vocês vão ver que dá um valor bastante significativo. Inclusive, este ano, 2020, você vê que aí estava citando o Altietê como 46 milhões, este ano o Altietê distribuiu 140 milhões, fez 3 chamadas, três deliberações para poder conseguir alocar todo esse recurso. Entendeu? Então, você vê que é um recurso significativo e a gente sente muita falta. Aqui no Altietê, a gente já está tendo mais intensa a participação das universidades, por exemplo. Mas se você vai para o interior, é um ou outro comitê. Aliás, tem região de São Paulo que nós temos poucas universidades. Tem uma ou outra ainda da iniciativa privada, mas até é mais difícil para essas universidades, embora deveriam participar também para exatamente articular e até mesmo ampliar suas pesquisas com o apoio dos próprios comitês, né? Bom, aí é só um exemplo de um modelo de edital. Esse aí é do Comitê do Altietê, ele foi emitido no dia 28 de julho, né? Olha, a segunda chamada. Então, o que ele faz? Ele define todos os critérios para quê? Para analisar e hierarquizar. Aqui tem um detalhe: o Fundo Estadual de Recursos, ele não chama projeto, a gente chama, mas o jargão oficial são empreendimentos para financiamento com recursos do FEI, certo? Isso era uma segunda chamada. Aí que eu falei que já estava aí na casa, essa aí eu acho que já estava sobrando 80 milhões, porque 60 já tinha sido alocado. E aí, então, é a chamada. Aí, como é que... Peraí, eu tinha aqui um quadro... Não, tá bom. Então, aqui, a chamada é essa. Junto nesse edital, quem já teve a oportunidade de olhar, é um edital de qualquer da FAP de Minas Gerais, do CNPq, qualquer edital que é feito, você dá lá os critérios, tudo, cronograma, direitinho, tudo que pode ser, como você pode se candidatar. A mesma forma aí, sendo que quem vai orientar tudo isso aí são os programas de doação continuada, os PDCs, que são os macro, aqueles 8, e mais os sub-PDCs, que aí cada um vai ter 3, 4, 5, 6, 7 sub-PDCs, no fim dá uns subprogramas aí da ordem de 30, se não estou enganado. E aí, então, você tem o prazo, ser candidato, tem a forma de avaliação, depois submete, tem as câmaras técnicas que analisam, aí aprova o projeto, aí o projeto vai para a Secretaria do Fundo, ela encaminha para o agente técnico, ele analisa, e aí, então, vai para o Banco do Brasil para emitir o contrato. Feito o contrato, então, aí, quem está se candidatando e ganhou o recurso, começa a sua pesquisa, a sua obra, enfim. Né? Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho daquilo que eu não conheço muito, viu, gente? Foi um pouquinho que eu consegui aprender aí nesses dias. Como é que é Minas? Até para dar uma luz, vocês estão, muita gente está mais em Minas, né? Minas Gerais, ela trabalha aquilo que a gente chama aqui de UGRE, que é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Minas Gerais já chama o PGRH, mas é sinônimo. É a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos de Minas Gerais. Aí, então, nós temos 36 unidades, certo? O estado de Minas Gerais, ele é bem maior que São Paulo, né? Então, até justifica mesmo, né? Mas ele tem 36 unidades e são 36 comitês de bacia, certo? E aí, uma coisa curiosa que torna mais complexa a gestão da água em Minas. Por quê? Porque vocês estão vendo aí que aí são as 12 unidades hidrográficas nacionais. Então, vocês vão ver o amarelinho aí passando no meio, pegando um grande pedaço de Minas Gerais, que é o Rio São Francisco. Ele pega aí 7 estados, né?
E aí você tem as vertentes aí que vão para a bacia do Paraná, tem a bacia, vai para São Francisco também, vai para o litoral, enfim. E isso torna um pouco mais complexo, porque você tem, então, bacias estaduais, digamos assim, que compõem bacias federais. Então, isso torna mais complexo, mas termina sendo até muito rico a gestão. No caso de São Paulo, por exemplo, nós temos Piracicaba, e um pedaço das cabeceiras de Piracicaba fica em Minas Gerais. Então, Piracicaba, ela é uma bacia federal. Então, nós temos um comitê estadual de São Paulo, um comitê estadual de Minas Gerais e um comitê federal que agrega os dois, tá? Então, isso é uma coisa que torna essa complexidade. Bom, e aí tem uma outra característica também, que no caso de São Paulo, eu falei que era tripartite. É 1/3 os municípios, 1/3 sociedade civil organizada e 1/3 Estado. No caso de Minas Gerais, ele segue a política federal. A política federal é mais ou menos 50%. Eles chamam tudo poder público e 50% sociedade civil. E aí, então, você vai ver que está mais ou menos, se você somar, você vai ver que está mais ou menos 50%, 50%. É que ele divide, quer dizer, o poder público estadual, o municipal, e tem os usuários de recursos hídricos e tem a sociedade civil. Mas, grosso modo, você tem 50%, 50%. E aí você tem o sistema estadual de gerenciamento, que eu achei, assim, muito mais complexo que São Paulo, até mesmo a forma como ele funciona. Você tem um sistema estadual, vocês estão vendo que aí dentro você vai ter os 36 comitês. Mas você tem, assim, que organiza toda essa órbita, digamos assim, são vários órgãos. Então, é diferente de São Paulo. São Paulo, por exemplo, você tem um comitê de bacia, você vai ter o comitê de bacia, e lá dentro os órgãos estão representados. Mas, digamos assim, quem comanda é o comitê de bacia, é o colegiado, certo? E aí você tem esses órgãos que aí vai ter toda uma participação intrincada, que não dá para a gente falar em detalhes agora, mas dá para ver que é mais complicado mesmo, né? E aí você vê, olha só, tem toda uma engrenagem, os órgãos tá vendo? União Estado, que tem que, o símbolo não poderia ser melhor, que tem que estar engrenado aí, né? E aí você tem que estar olhando para os rios federais e olhando para os rios estaduais. Eu fico imaginando, porque como eu participo do Piracicaba, eu falei que lá tem o estadual de Minas, o estadual de São Paulo, e tem o federal, eu fico imaginando como é complexa mesmo essa gestão das águas em Minas Gerais, né? E aí você tem uma outra coisa que eu achei curiosa, né? Minas Gerais, ele defendeu desde o começo você estabelecer um plano estadual de recursos hídricos. E, pelo que eu entendi, esse plano, uma vez feito, ele vai sendo somente avaliado. Eu acho que é uma boa estratégia. Terminou acontecendo com São Paulo, mas São Paulo, na legislação original, ele previa um plano a cada 4 anos, praticamente. O governador, ele tinha que orientar os órgãos a elaborar um plano e submeter ao parlamento ao final do seu primeiro ano de mandato. Isso não se mostrou viável. Então, eu estou vendo que você começa em 94, e aí você vai ter, então, um plano estadual elaborado, iniciou em 2005, ele já está na etapa 2, 2011, publicou o plano estadual. Eu acho que daí para frente, então, são revisões. E aqui, a outra coisa também, que aqui a gente chama plano de bacia hidrográfica, São Paulo, em Minas Gerais, o pessoal chama, vocês chamam aí de Minas, quem é de Minas, chama plano diretor de bacias hidrográficas, mas nada mais é do que o nosso plano. E aí mostra mais ou menos como é que está a distribuição de quem já fez o plano e quem ainda falta fazer, né? E aí a cobrança, dá para ver que a cobrança também, você vê que ela está bem diferenciada, né? Quer dizer, ou seja, não dá nem para estimar quantos comitês já estão cobrando, mas está aí de 30%, 40%, 50%, olhando assim no visual, né? Mas, ou seja, está ainda em implementação a cobrança, né? Bom, e aí, para ter uma ideia de valor, para isso aí é uma média anual de arrecadação, aí você tem as várias bacias, né? E quanto cada ano, isso aí no ano de 2018, se eu não estou enganado. Bom, e aí vamos ver como é que é feita a aplicação. Você tem 2 vertentes de aplicação, então. Eu percebi que a cobrança pelo uso da água, você tem agências, parece que você tem, eles chamam de entidade equiparada. Você tem agências de bacia, né? Aliás, a legislação, ela prevê o seguinte, a implementação da cobrança tem que ser feita por meio de uma agência de bacia, certo? No caso de São Paulo, tem um parágrafo que fala assim, caso não exista agência de bacia, então deverá ser cobrado pelo DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é um órgão gestor. Então, no caso, nós temos aqui em São Paulo apenas 3 agências de bacia, que é a agência de bacia do Alto Tietê, a agência de bacia do Sorocaba e a agência de bacia do Piracicaba, certo? E os demais é tudo cobrado, mas aí vem a obediência da lei, que é
devolver para os comitês de bacia. E então nós temos aí, no caso, eu imagino, todas são agências de bacia, né? E aí você vê os valores que foram já coletados e cobrados e foi investido, em que foi investido cada coisa. E aí a outra coisa que aí chama F-hidro, né? O nosso é o FEIDRO, aí é F-hidro. Aí me chamou a atenção também, que tem uma diferença, né? Que esse F-hidro, ele é, pelo jeito, ele fica sob a alçada do IGAM, e o IGAM, então, ele parece que faz uma distribuição. Parte ele vai para o Instituto Estadual de Florestas, e a outra parte o próprio IGAM distribui. Eu não sei dizer como seriam os detalhes, mas dá para aparecer, dá para ter a impressão de que é diferente de como é feito aqui em São Paulo, que cada comitê recebe um valor conforme critérios e o comitê discute aonde aplicar. Aí, pelo jeito, o IGAM, o IEF deve ficar com base no plano estadual e vai olhando as aplicações conforme os comitês. Mas eu acho que seria interessante, enriqueceria muito o processo se os comitês avançassem na discussão, no fortalecimento, para que tivesse uma coisa parecida. Para começar, é o seguinte, se você não tiver lá no norte de Minas, se você não tem recursos para esse comitê ser mobilizado, por exemplo, para ter projetos que se tornem até uma coisa atrativa, porque como é que você vai desenvolver qualquer trabalho se você não tem um recurso? Bom, eu já estou caminhando aí para o encerramento, Ana Maciel, vamos lá. Então, isso aí seria a aplicação dos recursos financeiros do FIDO. Bom, aí eu dei uma olhada em alguns desafios que estão apresentados. Eu não sei se isso aí diz respeito, digamos assim, a todos os aspectos digamos, de recursos para o Estado, mas eu senti bem abrangente, e eu gostaria de comentar rapidamente, que foi dado assim como desafios para o futuro. E isso aí, se vocês a universidade tem tudo a ver para colaborar, se não em todos, mas quase em todos. Eu diria, principalmente a água subterrânea. Primeira coisa, gestão integrada das águas subterrâneas superficiais. Por quê? Você usa o Q710, como é uma vazão mínima, ela é pura água subterrânea. Você está tirando água, o rio só tem água naquele momento, a não ser que ele tenha um barramento a montante de regularização. Ela é uma água subterrânea, então você precisa trabalhar melhor isso para fazer essa gestão integrada. Harmonizar os critérios de outorga. Por quê? Porque você tem rios federais e tem seus rios estaduais. Então, você tem órgãos emitidos por outorga por diferentes órgãos. Então, isso é uma coisa que eles indicaram como necessidade. Monitoramento dos usos. Monitoramento, gente, volta e meia, não precisa nem falar. A gente já sabe que está muito menos do que precisaria. Então, precisa não só implementar o monitoramento, como também modernizar a coleta, colocar, armazenar, sistematizar, enfim. Outorga e lançamento de efluentes, que é uma coisa que tem na legislação essa história de autorizar conforme a capacidade de diluição. Eu não vejo isso com muito bons olhos, não. O certo é tratar tudo antes de lançar. Mas a legislação permite alguma coisa, então isso precisa ser muito bem cuidado. Regularização dos usos da água, por quê? Você tem vários tipos de uso e critérios variados. Então, o pessoal recomenda você ver esses critérios com relação a usos significantes, outorga sazonal, outorga custo d'água intermitente, enfim. Fiscalização. O tweet aí que o pessoal aí do IGAM percebe, né, que precisa melhorar. E você fiscalizar um estado desse tamanho aí, realmente é uma tarefa bastante grande, né, digamos assim. E aí você tem que fazer o quê? Tem que melhorar a questão tecnológica, tudo a ver com as universidades contribuindo. Para o quê? Para você ter um melhor alcance, diversidade e distância. Você tem a geografia de Minas, é bastante diversificada e distante, né? Então você precisa ter essas bases de informação, dados consistentes, entre outros. E, novamente, aí, a educação ambiental, que eu chamo a atenção particularmente aí para... Olha aí, ciclo hidrológico. Com essa palavrinha, duas palavrinhas tão simples, mas, olha, se você trabalhar com afinco mesmo, aí, com a miúde no ciclo hidrológico, na sua educação ambiental, você vai trazer as pessoas para a consciência, para entender o que é água superficial e subterrânea. Bom, gente, e era isso que eu tinha que falar, e eu acho que eu falei, se eu passei foi 1 minuto. Muito obrigado pela atenção. Eu me coloco em plena disposição para qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem fazer. Aí eu tento responder, não sei se eu consigo. Muito obrigado. Excelente, Zé. Muito bom, Zé. Você falou, né, fez um balanço aí em relação aos conceitos. Você começou a sua palestra falando sobre os conceitos, que acho que isso é muito legal, né, para quem está na faculdade, quem está fazendo o curso. Você falou sobre que a gestão, né, ela exige conhecer
né? Primeiro, então, é conhecer, participar, comunicar, e é importante também ter a verba, né? A questão financeira para a gente Exatamente. executar os projetos, né? É. E aí eu queria, bom, antes, até eu gosto de começar fazendo as perguntas, começar o debate, antes de passar para o chat, né? E você falou uma coisa que é muito enfática, assim, é muito importante, né? Ainda mais para quem está começando, escuta isso que você falou, que foi o seguinte: a luta cotidiana de mostrar o valor, né, que tem a água subterrânea, ela é muito, muito intensa, né? É uma luta, como a própria palavra fala, né? É uma luta. E eu queria que, assim, quem te conhece, né, sabe da luta que você tem de anos e anos aí falando sobre água subterrânea, sobre gestão, as dificuldades que existem, né? E querendo ou não, a gente está vendo sempre conflitos, ainda existem muitos conflitos, e falta comunicação, falta conhecimento, falta participação. Daí eu queria, em relação, né, a isso que você expôs, em relação à sua experiência, qual o seu recado para os novos hidrogeólogos, né, em relação a essa luta? Como que eles devem, que recado que você daria para os novos, os recém-formados? Vamos lá. Então, exatamente. Um primeiro recado é o seguinte: as pessoas realmente, sobretudo nas escolas, vai ser muito difícil você ter algum tipo de formação que ela não tenha uma tangência com a água. Nossa vida diária é água. Água é vida e água é tudo. Então, independente da formação, e se for particularmente, vocês são engenharia geológica, ou geologia, ou engenharia civil, enfim, eu acho que seria muito importante, ainda no período de faculdade, você cobrar, caso você não tenha disciplina na grade, disciplinas que demonstrem, que tenham capítulos, que tenham temas, enfim, que abordem a questão dos recursos hídricos e, claro, de preferência, água subterrânea. Eu acho que numa faculdade de engenharia geológica ou geologia, necessariamente você tem que ter quantos puder de disciplina de hidrogeologia. Então, ou seja, o cara até mesmo como cidadão, ele tem que se interessar em conhecer o que é essa questão da água. Muito bem. Ainda na faculdade, para começar, isso é uma vertente, assim, fantástica em termos de futuro próximo, digamos assim, em termos de ofertas, de oportunidade também para pesquisa. O que nós estamos observando no Brasil, eu não sei, tomara até que seja um movimento que seja uma reversão a qualquer momento. Os nossos órgãos públicos que trabalham de maneira geral, seja meio ambiente, seja recursos hídricos, seja água, enfim, estão na verdade, se reduzindo. Se você olhar, por exemplo, aqui, os dois principais órgãos de recursos hídricos, que seria CETESB e o DAE, são públicos, e precisa ser pública, a política pública, eles têm muita dificuldade de renovação de quadros, entendeu? E até mesmo de ampliação de equipes, renovar ou mesmo ampliar, tá? E aí o que acontece? Você termina diminuindo também proporcionalmente a própria questão dos hidrogeólogos. E daí, então, é o seguinte, outra coisa que está acontecendo também, vocês devem estar sentindo na pele, nas universidades, a dificuldade de recursos, até mesmo para você conseguir dar aula prática, aula de campo, laboratório, enfim, pesquisa de TCC para os diversos formações, para diversos alunos, né? Então, para compensar, os órgãos de financiamento, não deve ser exceção em Minas Gerais, estão cada vez mais diminuindo os recursos disponíveis para pesquisa. Então, mas ao mesmo tempo, você se abre esse horizonte aí da questão da política das águas. Você vê, em São Paulo, o estado de São Paulo, a gente começou, foi em 93, mais ou menos, os primeiros dinheiros, digamos assim, de recursos hídricos, que tinha ali uma primeira, me lembro, mais ou menos 55 milhões, depois nós chegamos a 50 milhões anuais, e agora, somado com a questão da cobrança pelo uso da água, eu acho que logo, logo a gente vai atingir aí a ordem de 200, 300 milhões anuais. Para vocês terem uma noção de grandeza, a FAPESP, que é a FAP mais forte do Brasil, ela somava aí 1 bilhão por ano de arrecadação. Ela também está sobre, digamos assim, revisão. Estão querendo também
tipo, desvincular recursos, alguma coisa assim, para outras finalidades. No primeiro momento foi a questão da Covid. Então, uma segunda coisa é isso. Então, interessar pela água como cidadão, como técnico, até mesmo para viabilizar seus estudos. E também, ao viabilizar um TCC, uma dissertação de mestrado, esse estudo, ele tem que sair da academia e ir para os comitês de bacia. Por que eu falo comitê de bacia? Porque eu acho que hoje é o órgão mais importante na questão da gestão das águas. O governo, o Estado, tem que estar aí dentro, porque é quem melhor abrange o universo das águas. Então, uma terceira coisa seria isso. E aí, vamos do lado de você, enquanto comitê. Você chega nos comitês, aqui em São Paulo, não estou criticando, é sempre constatando. Você vai ver que os municípios, nós temos muitos municípios pequenos em São Paulo. Aliás, o menor município do Brasil está em Minas, São Paulo é o segundo. Salvo engano, é coisa de 1.000 habitantes, 800 habitantes. É um em Minas e o segundo em São Paulo. Então, vocês imaginam, um município bem maior que esse não tem sequer um engenheiro, muito menos um geólogo. Então, muitas vezes, ele tem um consultor que é engenheiro que não dá conta de tudo. Então, aí você tem o seguinte, aí vem outra coisa, que é a participação. Então, aí, a estimular os alunos e os próprios professores a participar dos comitês de bacia, conhecer os instrumentos, conhecer tudo, com esse olhar, um olhar de bons olhos até, de contribuir, e também ele conseguir fazer a sua pesquisa, porque ninguém vai conseguir fazer uma pesquisa se não tiver recurso financeiro, né? Pois bem, e como participar? Eu não conheço detalhes da legislação de Minas Gerais, mas eu acredito que deve ser mais ou menos como São Paulo. São Paulo é o seguinte, se você for passando em algum lugar, hoje nós estamos na pandemia, mas a gente não está tendo isso fisicamente, mas fora nas épocas normais, se você tiver uma reunião, qualquer que seja o comitê, você, como cidadão, você tem direito de entrar e assistir. E também pode ter direito à voz. Você não pode ter direito a voto, porque a questão do voto é uma coisa organizada. Você tem que ter um número definido, enfim. Então, participar do comitê é isso. Como é a maneira mais fácil para um aluno, alguém participar? É simplesmente procurar a secretaria executiva do comitê e conhecer como que ele funciona. Quando são as reuniões, entendeu? De repente, uma entidade não governamental, que ela está sempre aberta a voluntários, né? Ou a prefeitura, de repente, pode procurar a prefeitura, se de repente a prefeitura tiver com o pessoal participando do comitê, e aí, então, ele pode se engajar. Porque existem muitas e muitas ONGs que o trabalho é meramente voluntário, então, pelo menos numa fase de aprendizado, né, os alunos podem estar entrando, interessando e aprendendo. Agora, uma outra coisa importante que a universidade pode contribuir é na capacitação. Então, agora, por exemplo, nós temos aqui na Bacia do Sorocaba, nós conseguimos um projeto, né, são várias entidades, o IPT, com a Universidade de São Paulo, com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, e o Comitê de Bacia do Sorocaba, nós conseguimos uma verba na FAPESP para capacitação em águas subterrâneas. Olha que interessante. Então, nós vamos promover vários cursos, inclusive vão ter bolsas para o pessoal da região participar do projeto, ajudando na organização da aula. Então, eu lembrei de algumas, mas você vê que tem inúmeras vertentes aí, que é a universidade. Estou falando da universidade que eu estou falando, eu suponho, pode até ter pessoas de outras entidades, mas provavelmente tem a maioria é pessoal ligado às universidades. Mas seria basicamente isso, viu, Ana? Muito bom, Zé. Esclarecedor, que às vezes falta, né, um esclarecimento nesse ponto, né, de como participar, a questão também da universidade, né, os projetos, é importante sair da academia, né, e olhar ao redor e ver o que está acontecendo, e os projetos de extensão, né, criar o entorno, né, isso é muito interessante, muito bom. Ô, Zé, a gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar, então, vou abrir o chat aqui para você, tá bom? Tá. O Bill Bryan, aliás, acho que ele é do Peru. Saludos, Bill. ele falou assim, deve estabelecer zonas de recarga natural e artificial frente ao crescimento de urbanização e população que reduz o espaço da recarga ao aquífero? Ele fez um comentário acho que em cima disso, temos que ter muitos piezômetros para um bom monitoramento dos aquíferos, se é possível automatizar a bacia hidrogeológica e hidrológica.
Tá, tem mais, não? É isso Tem aí. mais, posso ler mais, tem mais 2 comentários aqui. Pode falar. Como fazer frente à intrusão salina devido à superexplotação em São Paulo? Tá, vamos lá. Então é o seguinte. Depois eu falo mais uma, deixa só. A primeira coisa, as áreas de recarga, né? Uhum. Então, nós temos 2 tipos de área de recarga, né? Nós temos, então, a área de recarga, que é aquela mais limitada, digamos, como o Aquífero Guarani, que você tem mais ou menos, você tem aí um território imenso, 1 milhão de quilômetros quadrados, pegando aí os 7 estados brasileiros e mais os 3 países, e, no entanto, você tem uma franjinha em volta, que é exatamente a área de recarga, muito bem, digamos assim, delimitada. Então, esse é um tipo. Aí nós temos um sistema aquífero livre, que é o Bauru, que é onde você tem território, você tem área de recarga. Pois bem, no caso do Guarani, o que foi feito, até nós já fizemos no Brasil, começando em São Paulo, né? Nós temos uma legislação em São Paulo que ela trabalha exatamente com a Lei de Proteção e Recuperação de Mananciais. Então, essa lei, ela foi uma revisão da Lei de Proteção de Mananciais, que era oriunda de 1977, que o conceito daquela lei era nada pode. Então, o que aconteceu? Como não se estabeleceu uma espécie de convívio com uma ocupação, aí o que aconteceu? Deu espaço à ocupação clandestina. Como nada podia, então entravam os clandestinos, e aí o regular não entrava, então hoje você tem aqui na Bisa Guarapiranga um estágio de ocupação em volta bastante complicado. Quando foi em 97, exatamente aí 20 anos depois, percebeu-se a necessidade de você fazer uma revisão e trabalhar com a lógica de áreas mais críticas, áreas menos críticas, enfim, áreas que você pudesse ter um uso, digamos assim, que não agredisse os mananciais superficiais e subterrâneos. Então, esse princípio dessa legislação nós aplicamos na área de recarga do Guarani, são 105 municípios, nessa aula dispõe, e nós então definimos, ela não avançou muito ainda, porque nós temos que discutir como fazer. Nós definimos a área de intervenção. Então, você tem a área de intervenção que está completamente degradada, que tem que ser uma área de recuperação ambiental. E tem áreas que você pode aproveitar muito bem para turismo, para outras coisas, e também tem áreas que você pode ocupar de maneira que não havendo aquilo, porque nós avaliamos a vulnerabilidade, né? E a Ana Maciel participou desse trabalho também, né, Ana? Pois bem, e aí é o seguinte, a segunda coisa, assim, então o que fazer? Então, no caso, por coincidência, está acontecendo agora, a gente está exatamente iniciando a montar um projeto para estudar as áreas de recarga do estado de São Paulo. E, no caso, nós vamos trabalhar todas as áreas de recarga, seja aquelas sensu strict, aquela do Aquífero Guarani, e seja aquela mais gerais do Aquífero Bauru. E nós vamos, então, trabalhar com metodologias de geoprocessamento e vamos tentar juntar coisa do meio físico, que é inerente, e cruzar com a ocupação e verificar, podendo separar a mesma coisa que a gente já fez para o Guarani, detalhar, verificar áreas que seriam mais suscetíveis ou menos suscetíveis à questão da vulnerabilidade, nem tanto, mas a questão da recarga. Por quê? A recarga associada, de repente, com a ocupação, para quê? Para você proteger. Porque no aquífero livre, você vai ter áreas que você tem uma recarga maior, uma recarga menor. E, de repente, nessas áreas de recarga menor, você já tem uma ocupação que não é favorável. Então, aí você pode dar uma ordenada aí nessa ocupação. E aí, em relação ao que ele falou da recarga induzida ou termo parecido, isso é um tabu no Brasil. A gente sabe que tem países por aí que eles já usam a água, tira a água subterrânea e ela recircula mais que uma vez. Qual que é a dificuldade no Brasil? A dificuldade no Brasil é a própria questão do tratamento dos efluentes, quando ele é lançado, sai das estações. Eu já escutei em alguns locais questionamentos com relação ao índice digamos assim, que você consegue abater de contaminação, digamos assim, do efluente. Então, é uma coisa questionável, cuidadosa, perigosa, como você tem esse problema, como você fazer isso. Mas eu acho que a gente pode evoluir sim, em algumas áreas você já tem uma situação crítica, você está com uma situação muito ruim. Então, se você puder conseguir, pelo menos, estimular uma recarga sob um controle bastante rigoroso, então você tem que trabalhar nessas regiões, tem que trabalhar com essa lógica de fazer a recarga induzida. Principalmente em áreas mais críticas, como no Nordeste brasileiro, que nós estamos falando do Nordeste, mas, por exemplo, no Nordeste brasileiro, que você tem muitas chuvas torrenciais, que a água cai e já vai embora, nem se filtra, né? A outra coisa que ele falou, da questão dos piezões, sim, isso daí é uma coisa que nós estamos super atrasados. Teve uma palestra do John Cherry, aí no Congresso Mundial, acho que é o Congresso Mundial de Água, que teve umas lives, webinar,
E foi falado que tem um país, não me lembro qual, que ele tem 20 mil poços monitorados automaticamente. Então, isso é tranquilo do ponto de vista tecnológico. Hoje, você tem sensores, você pode fazer transmissão telemétrica, você pode ter uma recepção, tudo isso hoje é fácil. O que está faltando é exatamente investimento, né? Então, a quantidade de pontos que você vai precisar de uma bacia, de uma área de monitoramento, isso vai depender muito da finalidade. Como você está começando agora, então você tem que pegar uma bacia, escolher aquele mínimo que você consegue ter recurso, e você pode, então, priorizar essa perfuração inicial em função de certos indicadores, por exemplo, demanda já de água subterrânea, ou até mesmo algum sinal de superexplotação do aquífero, enfim. Você pode usar esse critério e começar a colocar a sua rede piezométrica. Existem trabalho de mestrado, aqui, pelo menos aqui, eu conheço de um colega da CITESB, ele fez um trabalho pensando um pouco em áreas contaminadas, ele mais ou menos tenta dar uns parâmetros aí, em termos de densidade, ponto de monitoramento por quilômetro quadrado, em função dos interesses aí de contaminação. E, por último, a cunha salina. A cunha salina, ela é o seguinte, ela tende a ser um processo, na verdade, a cunha salina ela existe, o avanço dela é uma alteração do processo natural. Você tem, então, a chegada do aquífero no mar, então ele vai chegar numa zona de mistura, que tem grosseiramente a forma de uma cunha. Então, aí dentro dessa cunha você tem a água misturada. Aí ela grada para a água salina, para um lado, para o mar, e para o continente, água doce. O que acontece? Esse equilíbrio é um equilíbrio químico, enfim, e dinâmico. Se você começar a colocar poços, digamos assim, a montante, ou antes, é claro, você vai colocar de água doce, e aí você tiver poço, se você não dimensionar essa extração, você quebra o equilíbrio dinâmico e a cunha começa a avançar para dentro do continente. E aí você tem, sim, salinização brutal dos seus poços de captação. Nós temos notícias já no Brasil, em alguns locais, esses eventos já de contaminação, o avanço da cunha salina, entendeu? Legal, Zé. Acho que Recife, né, tem um trabalho recente por conta da intrusão salina, e tudo isso é importante conhecer para poder fazer uma gestão, né? E aí, para isso, fazer o planejamento territorial, né? Mapear e ver. Aí você falou no comecinho sobre as áreas de recarga, né? Então, a gente tem que conhecer para saber onde proteger e como vai desenvolver, né, o nosso município, por exemplo, em que áreas que pode desenvolver melhor. Né, que tipo de atividade pode ser colocada no território, né, no terreno. Exatamente. Legal, Zé. O Bill, ele perguntou mais uma questão sobre como está a gestão do sistema aquífero Guarani, né, a gestão transfronteiriça. Eu não conheço detalhe, mas eu sei que não faz muito tempo, bom, ele deve estar sabendo que teve um projeto, o PDPSAG, mais ou menos o projeto, o Programa de Proteção e Desenvolvimento do Sistema Guarani. Ele foi exatamente pegando os 4 países, financiado pelo Banco Mundial, né? E ele foi concluído em 2010. E desse projeto, ele tinha lá uma série de diretrizes, né? E tinha essa estratégia de você exatamente estabelecer um pacto aí, a questão da gestão transfronteiriça. Eu não sei como que está em detalhes, mas parece que ele funciona, mas não é bem como se esperava, né? Mas o projeto avançou, concluiu, foi entregue, muito interessante, avançou muito conhecimento, ele deixou muita recomendação para ser detalhada a nível dos estados, né? Entendeu? Depois teve mais alguns avanços, a gente teve, até por orientação, nós tivemos, então, esse estudo de vulnerabilidade, toda a área de recarga do Guarani. Nós fizemos primeiro no estado de São Paulo, foi São Paulo que fez, e aí o projeto inteirinho de São Paulo foi passado, assim, inteirinho para o Ministério do Meio Ambiente, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, e foi utilizado como referência metodológica para que a empresa contratada fizesse o restante na área de recarga do sistema aquífero Guarani, nessa questão. Então, para o Bill, eu não sei, eu sei que está sendo operado, mas eu acredito que deveria estar num ritmo melhor, porque nós nunca mais fomos envolvidos em nenhuma discussão. Então, esse é um sinal de que pode ser que não esteja funcionando como deveria.
Pois é, Zé, a gente teve um tempo, né, que tinha muita coisa, né, sobre o sistema aquífero Guarani, todos os estados aí envolvidos, inclusive os outros países, né, que envolve a gestão transfronteiriça, mas ultimamente não há muita coisa, né, ultimamente não tem muitos trabalhos hoje em dia. Viu, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, viu, se quiser abrir o microfone. Porque naquela época nós tivemos um primeiro... Opa! Boa tarde, Ana, José, Opa! Estou no Peru. Certo. A apresentação está muito bom. Eu perguntava por aquífero Guarani, porque vocês compartilham, ou convidam, não? No aquífero o maior do Sudamérica, o mais grande. E eu, por isso que eu perguntei, não? De aquífero Guarani, não? Porque também convidam com Paraguai, Argentina. Isso, exatamente, Uruguai. Exatamente. Porque também el aquífero es grande, es casi un millón de perímetros, creo que tiene. 1.100.000 quilômetros quadrados, mais ou menos. Sí, no, muy interesante, porque a gestão de recursos hídricos también fican, ¿no? Las normas, las leyes, pero a veces también hay que ver, porque demora en conseguir, ¿no? Que esas leyes se apliquen, ¿no? Apliquen en los estudios, un poco demora mucho. Y también pregunté también por Sao Salina, ¿no? Porque Sao Paulo es también una región donde hay muchas personas, pero también el tema del acuífero se produce mucho explotación, ¿no? Explotación Isso. Y también por la urbanización, los edificios, eso va reduciendo y va aplica al resto de la intrusión, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarlo, no? Porque ese es muy perigoso con el tiempo, ¿no? Sim, sim. Com certeza. Porque você tem toda a razão, viu? Porque é o seguinte, qualquer alteração, sobretudo mais expressiva na dinâmica ou na qualidade da água, de um aquífero, né? A recuperação é muito mais difícil, é muito difícil, e algumas vezes nem é possível, entendeu? Então, se você não tiver cuidado, por exemplo, no caso da cunha salina, e extrair essa água e avançar essa cunha, você pode depois, a recuperação pode não ser muito, pode ser não será rápido, pode até acontecer de não se renaturalizar, digamos assim, o aquífero. E tem mais um detalhe, no caso de Recife, parece que tem associado, além dessa certa invasão salina, tem a questão da própria subsidência dos terrenos, em função da superexplotação de água lá em Recife, né? José, un comentario más, justo ahí dejé, ¿no? En el chat, por ejemplo, a veces la población, la gente no consigue, digamos, hay muchos problemas sociales hoy en día por el uso de agua, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, ¿no? agua y relacionamos agua y minería. A veces piensa que la minería tiene, se usa más agua, ¿no? Usa más agua que digamos que la agricultura, o al revés, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Perú tenemos muchos problemas sociales con recurso a agua, con la minería. A gente no consigue, ¿no? Conciliarnos con la minera. Otro también a veces las cuencas mismos, ¿no? La población vive en zonas de recarga, en la zona más alta, y otra en la parte más baja, más bajo, entonces ellos usan más agua que las zonas de abajo, o viceversa. A veces entre nosotros no nos podemos poner de acuerdo, ¿no?
E vocês têm um agravante, né, Bill, que a precipitação pluviométrica, de uma maneira geral, ela é pequena, né? No Peru tem regiões que chove muito pouco, né? No Peru. Sí, 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 no. Por ejemplo, digamos, acá yo vivo en Puno y es una zona en el altiplano, a los 3.800 Certo. metros del nivel del mar. Y estamos colindando con Arequipa, con Tacna, que está en la parte más baja, ¿no? Casi el nivel del mar. Y toda la recarga lo tenemos en la parte, en el altiplano, ¿no? Y ahí Certo. con la conciliación, como usted mencionó, las cuencas, Certo. eh, tenemos problemas sociales, ¿no? Porque Sim. no conseguimos convidar nuestro recurso a otras zonas que carecen, ¿no? De esa necesidad. Tá bom. Tá joia. Essa questão, né, do conflito da água, o uso da água, né, a gente também tem bastante, né, aqui no Brasil. Zé, você quer comentar? Então, aí a questão do conflito é exatamente isso. A própria política estadual de recursos hídricos, ela prevê, tem elementos, o que é muito comum acontecer, conflito entre uso agrícola e uso público, né? Ou na própria agricultura, de repente você tem lá uma captação que é desorganizada. Então, a própria legislação já preconiza é você criar associações de usuário. Então, um pouquinho que o Bill falou aí, eu acho que você vê que ele falou o seguinte, quer dizer, você tem os problemas sociais, as próprias condições sociais das pessoas, que muitas vezes ela não tem esgoto, não tem aonde destinar resíduos e tudo mais, e também tem a desfavorabilidade, digamos assim, que as populações ocupam as cabeceiras das bacias, e aí você tem mais uma dificuldade para a questão de você ter a disponibilidade da água. Mas aí, Aninha, a gente volta à questão do conhecimento, né? Você tem inúmeras tecnologias que você pode estar aplicando. Então, bom, tem conflito de água, por quê? Então, vamos conhecer quanto é que tem e quanto é que se usa, e como está sendo usado, né? Muitas vezes, você sabe que na agricultura, por falta até de um apoio, de repente, tecnológico, muitas vezes você vê a agricultura, ela aloca um recurso água muito, muito acima do que a planta precisa. Como eles não têm, assim, uma capacitação, um conhecimento, trabalha muito na base da experiência dele como agricultor e tudo. E o que acontece? Então, o PT fez estudos aí em grandes polos de irrigação de São Paulo e constatou o seguinte, que gasta-se muito mais água, é irrigado em momento errado, gasta-se mais energia e, o pior, a produção decai. Então, é uma sucessão de erros, né? Erros, digamos assim, por desconhecimento, e que termina acontecendo. Então, o simples fato de você faz um conhecimento, desenvolve um conhecimento, como que funciona, quanto que é gasto, como está gastando, você pode mudar a tecnologia. Hoje, por exemplo, a tecnologia do gotejamento, que é uma coisa que você pode utilizar, economiza água muito mais. Você tem instrumentos que monitoram o momento certo de você, digamos assim, colocar água nas plantas. Então, você tem isso. Mesmo numa situação mais crítica, como a que o Bill falou, se organizar, se desenvolver o conhecimento, verificar a forma de economia da água, forma de uso alternativo de água, forma de acúmulo de água, entendeu? A gente sempre ouvia exemplos aqui em São Paulo, o professor Aldo às vezes falava que a Califórnia chove 1/10 de São Paulo. E, no entanto, São Paulo, no Brasil, as regiões mais secas do Brasil, por exemplo. E, no entanto, lá eles conseguem fazer uma gestão de água tão interessante que consegue fazer gestão do problema. Então, é isso, é o conhecimento, a tecnologia e, claro, e a aplicação na prática, né? Entendeu? Isso aí. A gente tem também muita gente falar, crise hídrica é a falta de chuva, né? Então, mais uma vez, é importante conhecer que não é por aí, né? A gente pode fazer uma gestão mesmo tendo pouca água, né? É importante conhecer, participar e fazer essa gestão. Muito bom, Zé, e obrigada, Bill, pela participação, muito bom. Zé, eu vou passar para mais uma pergunta, a Gabriela Carvalho. Ela fala assim, ao final da apresentação, poderia voltar ao slide que mostra a estrutura dos órgãos de gestão de recursos hídricos de Minas Gerais? Se der, vamos ver se
Tá passando aí? A estrutura está passando, pode passar. Se der tempo, gostaria que fosse comentada a possibilidade de contaminação de aquíferos por desastres envolvendo rejeitos da mineração, como de Mariana e Brumadinho. Bom, Gabriela, se quiser comentar, abre o microfone também, fique à vontade. A estrutura aqui. Bom, eu acho que dá assim para comentar. Veja bem, vamos pensar genericamente a questão de qualquer tipo de rejeito, vamos pegar a mineração. Para começar, é o seguinte, o sítio onde vai virar a barragem de rejeito, tem que ser desenvolvido uma tecnologia, primeiro da segurança, porque o que foi visto em Minas, na verdade, é uma tecnologia que eles falam que é a coisa que vai crescendo para montante, parece que é para montante, e daí torna-se muito mais inseguro. Mas vamos pensar a questão das águas subterrâneas. Veja bem, você está fazendo uma barragem, e você vai barrar um grande trecho de um curso d'água, e você vai colocar em contato com a superfície do terreno, você vai lá, onde vai ser um material contaminante. Então, primeira coisa, seria melhor estudar se não tem um local fora do curso d'água aonde você poderia colocar essa destinação de rejeito. Né? Depois, se você necessariamente sacrificar um curso d'água, você tem que exatamente estudar hidrogeologicamente antes. Tanto para a segurança da barragem, porque aquele rompimento de Brumadinho, assim, a imagem que apareceu, quem viu o filminho rápido, pareceu que faz assim uma bolha, como se começa uma bolha na barragem e depois ela estoura, né? Aquilo ali muito foi a água, então até isso, o não disciplinamento da questão do afluxo de água por cima e pelos lados, entendeu? Então aí no caso, pensando no aquífero ainda, então teria que se projetar uma coisa com segurança, com uma impermeabilização de base, um sistema de drenagem de base, que captasse essa água, que não deixasse ela penetrar. Por quê? Ela vai penetrar no aquífero que está embaixo, e esse fluxo d'água, ele vai passar, esse fluxo vai continuar por baixo, subterraneamente, e vai passar por bem abaixo onde está o corpo da barragem, por mais segura que ela esteja, e vai, de novo, mais embaixo, retornar ao fluxo onde está tendo o curso d'água. Então, você vai ter contaminação na base desse aterro. E nas laterais, a gente estudou muito isso em São Paulo em relação às barragens hidrelétricas. Se você coloca uma barragem e aumenta a coluna de água, digamos assim, esteja ela um corpo d'água livre ou não, você vai provocar uma devolução para as laterais. Ele vai, porque a água, o rejeito chega com liquefeito, digamos assim, né? Essa água, no primeiro momento, ela vai lançar água nas laterais da barragem, onde está essa bacia, né? E aí, novamente, você vai provocar, além de outros problemas geotécnicos, você vai provocar a contaminação do nível d'água subterrâneo. Então, tudo isso, e como é um ciclo que ele está integrado, ele vai continuar se movimentando e vai passar, como eu disse, vai terminar chegando a jusante no curso d'água e contaminando até mesmo a água superficial. Então, em termos de água subterrânea, novamente, tem que estudar previamente pela questão da proteção da água e pela questão da segurança da própria intervenção de engenharia. E foi o que aconteceu lá. Aparentemente, uma massa de água muito grande instabilizou aquele maciço e a barragem, eu acho que não estava lá grande segurança. Eu não sou geotécnico, estou falando porque aconteceu, então ela não estava com a devida segurança. Então, é isso. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas em linhas gerais eu diria isso, né? Entendeu? É isso, Zé. É um grande impacto, né? Começa primeiro na água superficial, né? Uma contaminação, e aí, a depender do tipo de contaminante, atinge aí a água subterrânea. Aí é importante conhecer como é o comportamento desses contaminantes que estavam na barragem, né? Exatamente. E garantir que ele não atinge essa oferta. Tem mais um detalhe, desculpa, Nica, só lembrei de uma coisa. Uhum. Dependendo da carga, da altura dessa barragem de líquido e sólido aí, ela pode chegar num nível que ela vai extravasar subterraneamente os divisores e cair para as bacias laterais. Que eu falei, o movimento para jusante. Eu não tinha lembrado até, desculpa, de falar das laterais, porque o efeito ele é generalizado.
dessa inversão de fluxo, digamos assim, né? Entendeu? Isso. Esse é um dos maiores impactos que a gente já teve aqui no Brasil, né? Essas duas... legal, Zé. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário? Aproveitar que o Zé está disponível. Eu queria te perguntar, então, fazer mais uma pergunta aí. Que você porque você mostrou um pouco, né, de São Paulo, e mostrou aí um pouco da gestão como é em Minas Gerais. E a gente viu que são situações diferentes. O que você tem, assim, qual a sua avaliação sobre isso, né? Por que é diferente? O que deveria... uma avaliação crítica, às vezes, se você tiver... o que poderia ser diferente, mudada, né, em relação ao que é a realidade hoje, e por que os estados fazem de maneiras distintas. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa relação aí de gestão entre os estados. São Paulo, uma particularidade de São Paulo, né, que ele é um estado que, historicamente, ele tem uma estruturação boa, digamos assim, né? E com isso, aliás, era até bem mais forte antigamente. Como eu falei, as instituições públicas, por exemplo, eram maiores, né? Por exemplo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a gente chegou a ter 3.500 funcionários. Hoje a gente tem por volta de 1.000, né? Minas Gerais, por exemplo, tinha centro de pesquisa tecnológica, que eu acho que não tem mais hoje. Então, houve um pouco essa desmobilização. Mas o que é fato é o seguinte, e considerando o estágio inicial, e você olhar os próprios municípios, São Paulo, digamos assim, ele teria uma condição mais favorecida para você ter uma estruturação logo de início mais avançada, assim, mais fácil de implementar. Mas isso também não pode ficar nessa e daí não fazer acontecer. Agora, tem uma segunda coisa que eu acho que termina contribuindo pela complexidade, a realidade de Minas Gerais. Você tem lá uma grande faixa de Minas que faz parte do polígono das secas. Isso traz problema, digamos assim, socialmente, os indicadores econômicos terminam sendo mais fracos, né, mas traz a necessidade também, né? Pois bem, mas aí esse é um outro aspecto. Mas principalmente o fato de você ter as bacias federais, aí muitas bacias federais com as estaduais que te geram uma complexidade, mas também não quer dizer que não deva acontecer. Então, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que diante de toda essa realidade atual e como nós estamos caminhando com uma série de dificuldades institucionais, eu acho que aí o fortalecimento dos comitês de bacia é um caminho, não é o único, mas é um bom caminho, porque exatamente o comitê de bacia, ele permite a fácil participação da sociedade civil organizada, do município, do usuário de água, da prefeitura, do governo do estado, entendeu? E aí aquela história, se unir forças e realmente daí você pressionar o parlamento, pressionar o governo, você vai avançando, né? Mas aí é que está a história, realmente tem que ter essa discussão, porque, por exemplo, você ter, vamos supor, como ampliar o acesso aos recursos financeiros, digamos assim, para que todas as bacias do Estado, elas tenham recurso para que elas possam se movimentar e elaborar seu plano de bacia. No plano de bacia, então, ela vai constatar todas as suas carências, as suas necessidades, e daí, então, você vai ter um instrumento de força. Eu costumo dizer sempre aqui nos comitês de bacia que o plano de bacia tinha que ser muito mais valorizado, porque o plano de bacia ele é o instrumento de gestão. Se você tem um plano de bacia elaborado de forma participativa, com sociedade civil, município, estado, lá daquela região, elaborando as suas metas estratégicas, as suas necessidades, você tá com tudo na mão para pressionar quem? O parlamento. Por quê? O parlamento é onde quem decide para onde vai todo o nosso dinheiro, né? Nós temos aí os recursos que vão já de forma regulamentada para aplicação nos comitês de bacia dos recursos hídricos, mas nós temos muito mais, que a gente também costuma dizer que o dinheiro para a água, não tem que ser só o dinheiro, muitas vezes pouco, dos comitês de bacia, ele tem que ser do orçamento. Mas quem que procura? Pouca articulação existe, lá os deputados estão montando um orçamento, faz até umas audiências públicas, mas se for individualmente, a força é bem
Quando é uma coisa mais organizada, do ponto de vista de uma instituição, você vai ter muito mais força. Então, eu acho que eu precisaria conhecer um pouco mais detalhes, só vi que tem uma estrutura diferenciada, quer dizer, você tem o comitê e tem outros que participam de uma esfera que está organizada aí no sistema estadual. Aqui em São Paulo, não. O comitê, ele é o órgão gestor da política pública, é o órgão máximo daquela região, entendeu? Então, eu acho que o caminho tinha que ser por aí, fortalecimento dos comitês. Mesmo que seja numa estrutura que, digamos assim, do tipo que é de Minas Gerais, mas você não tem a dúvida, se o comitê está organizado, se ele tem recurso financeiro para funcionar, se ele funciona, se ele tem lá um presidente, tem lá uma secretária executiva, tem lá, enfim, toda a sociedade participando, você tem muito mais força. Você vai para pressiona o parlamento, pressiona o prefeito, enfim, pressiona o governante, e não tenha dúvida que é um bom caminho para avançar, entendeu? Legal, Zé. O grande recado, então, é participar dos comitês de bacia, né? Lutar pelas águas subterrâneas, aí nos comitês de bacia, e participar, ter essa relação de integração, né? Inclusive, nós temos um Fórum Nacional dos Comitês de Bacia. Quer dizer, os comitês não estão sozinhos. Mas nossa região tal. Mas o comitê de bacia, se ele consegue se organizar minimamente, ele buscar se fortalecer nesse Fórum Nacional dos Comitês de Bacia, de gritar, de falar das suas carências, de falar da sua necessidade. Tem que ser assim, entendeu? Agora, eu estava lembrando de uma coisa importante, eu não sei as condições geográficas, mas é uma coisa que está surgindo aqui e acolá, no caso, para a universidade, era vocês da universidade observarem qual a bacias que vocês estão instaladas geograficamente, e, de repente, vocês trabalharam na lógica tipo uma bacia escola, entendeu? E você procurar definir esse espaço da bacia hidrográfica que, digamos assim, que está assediada a toda a universidade, e vocês começarem a participar com essa lógica. Fazer pesquisa dentro da bacia da qual faz parte a universidade, o campus de vocês. Essa é uma coisa... O nome da universidade remete a bacias, né? Mucuri e Jequitinhonha. Mas então... Mas isso é um bom recado. Muito bom, Zé. A gente chegou aí no limite do tempo. Foi muito agradável, foi muito rica aí de informações que você passou para a gente, suas experiências. E foi só um pouquinho, né? Foi um detalhe de tudo aí. Espero que a gente tenha mais. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, Zé, eu queria te agradecer muito pela participação, pela palestra que você deu, por estar aqui hoje com a gente. E agradecer também os participantes e agradecer todos esses momentos aí que a gente teve de quintas-feiras. Essa foi a última, fechando aí com o Zé Luiz. Então, muito obrigada, Zé, muito obrigada. O Sérgio falou parabéns, pessoal agradecendo. Legal, Zé. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço muito, aí estou à disposição. Se quiser a gente trocar mais umas ideias, a gente vai estar, esse assunto ele é muito empolgante, né? Com certeza teremos. Realmente a gente começa a participar e cada dia que passa vai se empolgando mais ainda, e nessa empolgação a gente tem todo ser tá falando do assunto, entendeu? Isso aí. Então, muito obrigada, o pessoal está todo agradecendo aqui. Tá bom. Até mais, gente. Obrigada. Tchau. Falou, Ana. Tchau, Zé. Obrigada.